a mais um episódio do RipaCast Prosa de Quinta. Hoje com a participação de Breno Cunha, psicólogo, Gustavo Henrique, especialista em IA, e Marlene Alves, psicoterapeuta e especialista em comunicação verbal e não verbal. Hoje a nossa prosa, e vale a pena lembrarmos que o Dia das Mães hoje no Brasil representa a segunda melhor data para a economia, perdendo apenas para o Natal. O que esta data representa para você, Marlene Alves, como mãe e como filha? Eu sou mãe e sou filha. Ser filha é mais fácil. Ser filha é mais fácil porque mãe não vem com manual, né? Mãe não vem com manual e hoje, nos dias de hoje, nós precisamos trabalhar. Eu acho que de todos os desafios, ser mãe é o que é o mais desafiador, porque por mais tempo, né, que desejamos estar com nossos filhos, precisamos seguir na vida profissional. E dividir isso traz dor para a mãe. Dor porque, por mais que eu diga que é fácil ser profissional nos dias de hoje e ser mãe ao mesmo tempo, é um desafio, porque já existe os meus sentimentos de estar perto das minhas filhas, mas ainda assim ter que seguir como mulher e como profissional, que ainda tem, né? Eu falei profissional e mãe, mas ainda tem a mulher, que eu não posso esquecer que eu sou mulher. Antes de ser mãe, eu sou mulher. E dividir essas três etapas da minha vida foi um desafio e vai continuar sendo. Porque por mais que os filhos eles cresçam, o sentimento de estar distante dos filhos para cuidar da mulher e cuidar da profissional é desafiador. E, ao mesmo tempo que existe esse sentimento de culpa por ter que deixar, porque minhas filhas elas estudam em escola integral. Então é das 6 às 6. Então eu deixo às 6 da manhã e pego às 18 horas. Então, eu tenho amigas que são mães e que cuidam dos seus filhos. Elas não precisam trabalhar porque tem um genitor para estar acompanhando, né? Financeiramente falando. Então, elas não precisam de trabalho. E eu preciso seguir com minha vida profissional, porque eu tenho que arcar com as finanças. Porque além de mãe, mulher e profissional, eu sou mãe solo, que é o desafio maior. E que isso hoje é uma tendência muito grande nos dias atuais, principalmente aqui na nossa realidade, não é isso? Sim, sim. Apesar de hoje ter muitas mães solo, né? Tem muitas mulheres que escolhem ser mãe solo. Mas é um desafio, porque a criança ela precisa da figura paterna e materna. E a mãe solo, ela tenta, né, trazer essas duas figuras de pai e de mãe, e ao mesmo tempo ela tem que ser profissional. É a presença ausente, né? Eu tenho que me tornar presente mesmo na ausência. E quando presente, ser presente 100%, que praticamente é impossível, né? Com a internet, com o celular, a gente trabalha praticamente o tempo todo. Só para realmente para dormir. Você trazendo essa função de mãe na sua vida, e como filha, o que é que você traz de ensinamento para a função de mãe? Como você disse, mãe não vem com manual. Mas sim, você passou por um processo nesse contexto. Como é que você vivencia a sua mulher filha para a sua mulher mãe? Você consegue fazer algum paralelo, alguma relação nesse contexto, nesse quesito? Sim. Como eu te falei, né? Ser filha é bem mais fácil. Agora, eu consigo entender a minha mãe. Por mais que quando criança eu questionei muito a presença de mãe, porque minha mãe, como eu, ela trabalhou também, né? Durante toda a vida, parou agora, já aposentada, mas ela trabalhou todo o tempo. Então, eu lembro de minha mãe sempre trabalhando. A diferença do trabalho de minha mãe é que ela trabalhava em casa, minha mãe é lavadeira. Então, ela trabalhava em casa. Então, era uma presença, eu dizia, na adolescência, né? Na parte rebelde da adolescência, eu dizia assim, a senhora é uma mãe presente e ausente. Porque ela estava ali, mas assim, sempre ocupada. E isso trouxe algumas brigas, né, durante a adolescência, porque eu sempre questionava minha mãe, aí pode? Não, não posso. Eu tô aqui, mas não posso. Eu tô aqui, mas eu tô trabalhando. E hoje eu faço igual ou pior.
E minhas filhas, elas acostumaram com isso, né? Eu ainda tive alguns exemplos de algumas amigas que tinham sua mãe presente o tempo todo. Então eu olhava aquilo e invejava e dizia, ai, como eu queria que isso para mim, né? Minha mãe disponível o tempo todo. Então, para eu estar com minha mãe, eu precisaria estar ajudando ela no trabalho, ou dobrando alguma coisa, ou enxaguando alguma coisa. Essa é a presença. E hoje, nem assim, nem minhas filhas não podem me ajudar no meu trabalho. Então, é um desafio mesmo. Ser mãe hoje é um desafio, até porque a gente tem que lidar também com os burburinhos, né, dos outros. Porque muitas... teve filho para continuar trabalhando. Para que teve filho se não pode cuidar, se não pode educar? É a escola que educa. Só que se a gente não trabalhar, a gente não paga também escola, né? Não paga escola, não paga saúde, não paga nada. Então, esse é um assunto delicado para mim, né? Como mãe e mulher. Mas... E fui pegar de surpresa, né? Não sabia que o assunto seria isso. Mas ainda mais que... Eu acho que hoje ser mãe é a única coisa é o que eu mais faço. Né? É uma profissão que eu não descanso. Eu digo que é profissão porque você não é remunerado, mas precisa estar ali, né? Tem hora para entrar e não tem para sair. Mas tem um lado bom também. Eu experimento todos os dias coisas assim que eu nunca pensei que eu fosse experimentar. Elas preencheram, eu digo que é mais de uma, elas preencheram um espaço que eu achei que não sei, a alegria que elas devolvem, né? Esse é o salário de uma mãe. Né? E eu aprendo muito com minhas filhas, apesar de elas serem pequenas ainda. Mas eu aprendo o tempo todo. Eu acho que eu aprendo mais do que ensino. Engraçado, você traz pra gente que existe essa falsa interpretação, no meu ponto de vista, de transferência de educação dos nossos filhos para a escola. Já a gente passa a palavra para Breno, dentro da visão da psicologia, o que é que isso pode trazer de dano, quanto que isso pode trazer de benefício. Mas respira um pouquinho aí que já a gente volta. Deixa a gente ouvir a opinião de Gustavo Henrique, especialista em IA, o que é que esta data de Dia das Mães representa para ele. Eu fui ensinado desde pequeno pela minha mãe que Dia das Mães, ou qualquer data, tipo essa daí, Dia das Crianças, Dia dos Pais, é mais uma data, e que Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, todos esses dias deveria ser todo dia, e não deveria só ser vinculado a uma data, e que você não deveria só honrar sua mãe só um dia, você não deveria só ajudar ela só um único dia, ou dando presentes pra ela só um único dia. Você deveria realmente só honrar ela mesmo. Porque uma mãe, que como filho, eu posso também falar, eu nunca vou saber os sacrifícios que minha mãe fez por mim. Eu sou muito grato a ela. As noites que ela chorava, e eu não sabia, eu estava dormindo, ainda era pequeno. Os sacrifícios, as oportunidades, tudo isso, elas indo para as festas de aniversário de criança pequena, que, pra ser honesto, nenhum adulto gosta. Mas é isso daí. Dia das Mães deveria ser comemorado todo dia, e eu sou muito grato pela minha mãe também. É importante essa declaração, que não deixa de ser uma declaração de um filho. E ele traz um tema importante que a gente pode estender um pouco mais, que ele fala, eu tenho que honrar minha mãe. E se a gente traz honrar pai e mãe, biblicamente a gente está coberto disso. Que eu acredito que deveria ser o desejo de qualquer mãe ver seus filhos a honrando. Então, quando
Gustavo traz esta declaração dizendo que ele busca honrar a mãe dele, ele já está em um princípio bíblico que é de fundamental importância. Que na Bíblia diz: honre pai e mãe e obedeça pai e mãe. Porém, a obediência a gente tem outros contextos até para aprofundar, porque, particularmente eu falando da minha história de vida, eu trago a obediência, de certa forma, como uma obediência cega. Eu não conseguia enxergar que eu tinha que questionar meus pais, questionar minha mãe, questionar os mais velhos. Então, quando a gente traz esse tema que é tão relevante, Breno vai entrar nessa área da psicologia, tão relevante para a saúde mental dos filhos, esse entendimento e essa abertura dos próprios pais em relação aos filhos, a gente começa a ter uma abrangência maior desse contexto. E entendendo que, como ele deixou muito claro, Dia das Mães é todos os dias. A gente precisa entender que a mãe precisa ser honrada todos os dias. E não só no segundo domingo do mês de maio. Então, aproveitando na sua visão na área da psicologia, o que essa data representa particularmente para você e como você lidar com isso no dia a dia com as pessoas que têm problemas de relacionamento com seus pais, com sua mãe? Desde já agradeço aqui o convite novamente para esse RipaCast de hoje. Não é mais convidado, né? Já é um já. parceiro do RipaCast. Já estou me sentindo em casa já. E ao ouvir a história e o relato de Marlene, eu me identifiquei como filho de mãe solteira. Solteira não, mãe divorciada, né? Solo. E desde jovem, eu sou educado só por ela. Então, a partir dos 5 ou 6 anos de idade, quando ela se divorciou, eu até sou muito grato à minha mãe por ter feito, né, esse papel e ter ocupado esse lugar de ausência, né? Que, na verdade, como você disse, é uma ausência presente, né? Que não conseguimos fazer papéis que não cabe a nós, né? Como de pai e de mãe. Embora muitas mulheres hoje, foi até bom ouvir do seu lugar de mulher, muitas mulheres acham, né? De forma inconsciente, acham, não, eu sou mãe e pai. E foi bom escutar você, que você tem a consciência que, beleza, é o que eu tenho disponível hoje, é a minha condição atual, mas existe uma ausência. E ter essa consciência desses papéis e que não é substituível, isso, a princípio, pode até doer para as mães, as mulheres, mas quando toma essa consciência, tira um pouco da culpa, do peso, né? De não estar conseguindo preencher esse lugar, né? Então, ao meu ver, como filho, o papel materno, ele na verdade, é o que preserva a sociedade. Então, a mulher, a mãe, ela tem essa função de preservar a cultura, preservar os valores, principalmente os valores morais. E trazendo para a parte psicológica, tem muito a ver com afeto, de como o ser humano vai se relacionar afetivamente com o mundo. Então, é muito do mater, da mãe, ele desenvolver essas habilidades emocionais, por exemplo, de saber lidar com as próprias emoções. Quem ensina mais o papel fundamental é a mãe, é o feminino, de trazer essa consciência emocional. Eu digo por experiência própria. Na minha percepção, na minha experiência, a grande dificuldade que eu tive enquanto homem foi desenvolver aspectos de homem. É incrível isso, como o trabalho, como a provisão de vencer na vida, de se posicionar. Mas, por outro lado, o aspecto emocional humano, eu tive muita facilidade desde jovem, porque eu sempre tive a minha mãe presente.
né? E eu sou muito grato a ela por estar hoje na psicologia, é graças a ela, por eu ter mais facilidade nas relações interpessoais, de compreender, da empatia, da compreensão principalmente do outro, é graças à minha mãe. Então eu sou muito grato a ela e você que vai ver esse vídeo, mãe, eu te amo muito. É uma homenagem que eu faço para você, tá? Você fez seu papel e faz até hoje muito bem. Claro, sabendo os limites, né? Que a principal função dela ela já cumpriu. Até o desenvolvimento da pessoa, até a maioridade dela. E o que mais? E sobre a obediência, né? Que você trouxe. É um assunto que a gente pode até trazer teorias da psicologia de desenvolvimento humano, que tem um autor que eu não me recordo o nome, mas a gente pode pesquisar no Google depois, se vocês que estão assistindo podem ver. Ele traz 3 etapas do desenvolvimento humano que ela é caracterizada assim: anomia, heteronomia e autonomia. O que significa cada etapa? A anomia é quando o ser humano ele não tem nenhum governo, ele não consegue gerir a si mesmo, ele é um selvagem, é uma pessoa totalmente rebelde. Piaget. É Piaget. Depois, se quiserem aprofundar sobre o tema, Piaget que trouxe essa teoria do desenvolvimento humano. Então, na anomia, é necessário a criança saber o que é obediência. Porque para ela se desenvolver, ela precisa do outro de forma ostensiva. Então, naquelas primeiras fases do desenvolvimento, que a criança está nesse estado de ser selvagem, anomia, que a gente pode comparar com uma anarquia na sociedade, ela precisa ter o papel parental, da lei do pai, do limite, da educação da mãe. Então, para ela ir para o próximo estágio, que é um estágio que a gente leva até a adolescência, heteronomia, que aí começa a questionar, beleza, hétero, o outro, eu preciso do outro para me desenvolver, mas de forma mais consciente. Então eu vou poder questionar, eu vou obedecer minha mãe como adolescente mesmo, servir a obediência. Existe uma heteronomia, ela vai me ajudar nesse processo, mas já é um passo a mais. Você não tem ausência total de governo. Você já tem um pouco de inteligência desenvolvida para se governar e está ali com outro. E já a autonomia, que é um estado esperado no ser humano quando atinge a maioridade, ele próprio se governa. Mas, infelizmente, nós vemos hoje, no geral, a maioria da humanidade ainda não atingiu a autonomia. Então, mesmo depois de adulto, de 50, 60 anos, ainda depende do outro para tomar decisões, para assumir riscos, para assumir responsabilidades, que isso engloba a autonomia, né? De autogoverno, de autogestão, emocional também. Então, foi bacana quando você trouxe esse tema de obediência e me fez essa relação com a teoria de Piaget. A prosa é isso, né? A gente conseguir intercalar assuntos. Aí você traz pra gente, eu demorei de compreender isso, quando você traz homem não tem mãe, quem tem mãe é menino, porque, de fato, esse entendimento, após o casamento do homem e fechado uma aliança de homem e mulher em uma só carne, de fato, a gente tem que colocar nossa mãe como amiga. Se for o caso. Claro. E, de fato, quando você tem esse matrimônio, o casamento, que você faz uma só carne com sua esposa, você vira um homem, de fato, sua mãe passa a ser sua genitora. Claro. Então, é importante a gente trazer esse assunto, porque parece hipocrisia. Não, eu virei homem, eu não tenho mais mãe. A gente não disse isso. A gente disse no contexto exatamente de direcionamento, de educação. Isso. Quando você tem uma só carne com sua esposa, você tem um mastermind. Então, o que você antigamente corria pro colo de sua mãe para chorar,
esse papel passa a ser da esposa e vice-versa. É uma troca porque é uma só carne. Então, de fato, é interessante a gente trazer isso porque eu vejo como mal interpretado por muitos, sem conseguir entender a profundidade de fato que é isso. De fato que é um casamento. Então, Até porque, me permita até pontuar algo, um homem, quando ele busca uma mulher, ele busca arquétipos dela, né, formas de ser, que tem um lado materno também, porque ele vai escolher uma mulher para estar do lado dele que possivelmente vai ser mãe e é esperado ser mãe dos filhos dele. Então ele vai buscar uma mulher, né, para esse matrimônio que tem esse lado mãe, de fato. E até o homem num casamento tem momentos de vulnerabilidade que ele vai querer um colo. engraçado. É normal. Na prosa acontece isso, mano. A gente começa com um assunto e vai intercalando. De fato, você quando traz isso, por incrível que pareça, o significado de homem é muito específico. Porque ser homem não quer dizer acima de 18 anos, ter a idade de adulto. Não. Porque conseguimos enxergar hoje na sociedade exatamente homens acima de 18 anos com comportamento de criança. Eu falo isso e falo isso com muita segurança porque eu digo que até meus 40 anos eu tinha comportamento de menino. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento realmente de que homem não tem mãe, quem tem mãe é menino, de fato, a gente precisa interpretar essa condição do masculino. Homem, de fato, é você ser guardião de sua família, você prover sua família, você dar segurança para sua família. Então, quando a gente olha por esse aspecto de relação mãe e filho, de fato, é por isso que eu tenho convicção hoje e te afirmo. Eu concordo. Homem tem mulher, quem tem mãe é menino. E eu afirmo ainda mais que o mastermind do homem é com sua esposa. Perfeito. É por isso que tem um casamento e a consagração do casamento em uma só carne. Perfeito. Então É verdade. Não, Gustavo falou sobre honrar pai e mãe, né? Ele falou honrar a mãe, no caso. E eu li e eu me vi em uma situação de que quando na idade de Gustavo eu achava que honrar nossos pais era cuidar. Tipo, eles vão envelhecer, eu vou carregar no colo. Exato. Então, aí eles vão ser gratos, eu vou estar honrando. Hoje, como mãe, eu vejo que a honra não é essa. Né? A honra hoje para uma mãe, né, é ver seu filho seguir, dar certo. Né? E não esse cuidado que eu entendia, né, quando mais jovem, antes de ser mãe. Mas hoje, como mãe, eu digo assim, e o que é que você quer que seu filho? Eu quero que ele dê certo. Porque aí vai vir uma satisfação, né? Poxa, se ele deu certo, o meu dever foi cumprido, né? Então, eu acho que a honra está justamente nisso, Gustavo. Eu acho que a honra que os pais hoje procuram, né? Receber dos filhos é vocês seguirem e darem certo nas suas escolhas, sabe? Eu acho que não tem honra maior. Você falou também, né, doutor? Falou em relação aos homens que são criados só pelas mães, né? E fica com essa polaridade feminina cercando, né? É difícil. Eu acho que o homem que cresce, né, sendo criado só pela figura feminina, né, materno, é mais difícil. É mais difícil porque o homem ele precisa dessa figura masculina, né? Para ter um modelo. E eu digo hoje, eu tenho muitas amigas que têm filho menino. Deixa esse menino cair, pelo amor de Deus. Deixa esse menino brincar. Sabe? Porque é aquela proteção que atrapalha. Né? Aquela, e aí os homens crescem inseguros. Eu acho que é justamente isso. Eu vi um vídeo no Instagram, lá nos Reels, que era... Tinha uma corrida
Aí era uma corrida entre filho e mãe e filho e pai. Aí a mãe tinha que tentar parar o filho de correr. E o pai também tinha que fazer a mesma coisa quando era a vez dele. Na vez da mãe, a mãe fingia que ia tentar parar ele, mas depois se jogava pro lado e deixava ele passar. O pai, quando chegava perto, parava ele na hora. Não deixava ele passar. A coisa é, trabalho de mãe e trabalho de pai são diferentes, porque cada um faz de uma forma. A mãe, de vez em quando, pode facilitar demais. Exato. E o pai também, de vez em quando, os dois extremos, pode parar demais. A coisa é que a mãe forma o caráter. O pai ensina a ser homem. Uma segurança. Porque Maravilhoso isso. se não fosse pelo meu pai, muita coisa, tipo, só um exemplo raso. Escolher perfume. Isso rola na prosa de quinta mesmo. Escolher perfume, tipo de roupa, É. como agir como homem, esse tipo de coisa. Se Uma não, segurança. exatamente. Se não fosse pelo meu pai, como agir como homem mesmo. É. Se não fosse pelo meu pai, eu não teria aprendido, porque eu não tô querendo ofender não, mas minha mãe, você que tá vendo aí, minha mãe, te amo. Te amo aí. A coisa é que ela não vai saber esse tipo de coisa. Aí, o trabalho de pai é esse. E mãe procura, hoje em dia, ter o filho como filho pra sempre. A coisa é que, depois de uma certa idade, geralmente pela maior idade, no máximo, que minha mãe me instruiu, 21 anos de idade, filho tem que passar pra esposa. E o filho, em vez de ser mãe, a mãe tem que se tornar amiga. Minha mãe sempre falou, o meu futuro, eu não quero que eu seja sua mãe o tempo todo. No futuro, eu quero Curtir meu marido. exatamente e virar sua amiga. Ó, engraçado, a gente trouxe isso aqui e é o que você fala da escola. A maior escola da vida, quem é a melhor professora de um filho é a mãe. A mãe. A mãe tem que se colocar como a melhor professora de um filho na escola da vida. Mas temos são algumas coisas que tem que nem sempre isso funciona. Por quê? E de repente, Breno, Marlene, vocês podem, dentro da psicologia, entrar mais nesse contexto. Hoje nós temos mães psicopatas, hoje temos mães sociopatas, hoje temos mães borderlines, narcisistas. E a consequência desta educação, desse treinamento para os filhos, a gente consegue ver uma sociedade hoje muito doente, uma sociedade doente. E a gente vê reflexo exatamente no treinamento de filhos. Eu mudei até essa visão recentemente, porque eu tinha um entendimento que mãe tinha que criar filhos. Eu não conseguia enxergar que uma mãe tem que ser uma treinadora dos filhos. Então, quando eu começo a ter a analogia de criação, você cria bicho, você cria animal. É verdade. E normalmente você cria um animal para abate. Então, quando uma mãe tem uma visão de criar seus filhos nesse contexto, ela está criando seu filho para ser abatido. Então, assim, nesse contexto, vocês podem aprofundar mais. Como é que funciona hoje um treinamento, uma educação de uma mãe nesse contexto? Nessas patologias? Seria patologia? Olha, isso seria transtornos, né? Que naturalmente são desenvolvidos de acordo com a cultura, os dogmas. É difícil falar sobre doença em si, né? De patologia, de psicopatologia, porque a gente só consegue saber, de fato, no contexto clínico, de fazer uma avaliação criteriosa sobre esse sujeito. Aí, se vier um sujeito que já está com esse diagnóstico de narcisismo, de
borderline e outros transtornos de caráter, como a psicopatia, existe tratamento. Tem como tratar. Agora, precisa da iniciativa dessa pessoa. E para tanto, para ela ter iniciativa, tem que ter um trabalho de conscientizar, de sensibilizar sobre o tema, sobre o que ela está perdendo vivenciando isso. Porque para uma pessoa que vive esse tipo de transtorno de caráter, ela não vai dar muita atenção porque ela não tem consciência do que ela está deixando de viver por ainda não estar dando atenção a isso. É mais difícil do que uma pessoa com depressão, com ansiedade. À primeira vista, se não se aproximar tanto intimamente, é uma pessoa normal. Ninguém vai desconfiar de nada. Ninguém consegue identificar facilmente. E até mesmo, principalmente ela. Porque uma das origens de uma pessoa que é narcisista, uma das formas de ver a origem, é uma pessoa que não conseguiu lidar com a realidade interior na infância. Frustração. É uma frustração muito grande, que ela teve que criar um novo self dela, um ser novo, um personagem, e ela alimenta o personagem durante a vida toda. Então toda a história de vida dela tem que estar coerente com esse personagem para compensar aquilo que ela não deu atenção no início da vida e que não teve o treinamento emocional dos pais. Então isso é falta de treinamento também, de chegar a criança para saber o que está sentindo, ela precisa do outro a princípio. Porque ela vai, por exemplo, ela vai chorar. O choro diz um monte de coisa, né? Só a mãe vai saber, é aí que vem a mãe. A mãe que vai ter uma inteligência emocional absurda, que a gente chama de intuição, para identificar. Esse choro é comida. Esse choro tá com fome. Esse choro é cocô. Esse choro aqui. Então, se não tiver principalmente a mãe mesmo, porque o pai ele não vai ter essa sensibilidade tão natural, instintiva como a mãe tem de, tá com fome. O tom do choro, a forma dele. E aí quando a criança vai começando a ter mais consciência de si mesmo, aí a mãe vai dizer, você está com fome. Aí ela vai começar a ensinar o comportamento verbal pro outro e o outro se perceber. Então, às vezes, a criança cai no chão e fica desesperada. Ela não sabe o que está sentindo. Aí a mãe vai chegar e vai dizer, tá tudo bem, filho, filha. Essa dor aí que você está sentindo vai passar e tal. É uma dor de queda. Então, precisa do outro. É tão interessante esse processo de treinamento que a gente não dá atenção aos mínimos detalhes. Uma queda que a criança tem já é um treinamento ali. A mãe está perto para ensinar gestão das emoções dela. Para mostrar, isso é isso. A criança não nasce sabendo identificar e nomear as próprias emoções. Essa é a importância da sociedade, da escola também, socialmente falando. Claro, a escola ela vai escolarizar, que é a função principal, e aprender a se relacionar com, além da comunidade e da família, mas principalmente a mãe, nesse sentido de mostrar para a criança o que ela está sentindo. Aí sim, é uma prevenção para predisposições desses transtornos de caráter. É uma forma de prevenir, para a criança saber lidar com a frustração, como você disse, desde cedo. E não há desafio maior, né? Meu Deus, você falar que a criança, ela não nasce sabendo, né? Ela vai descobrindo. E os pais? Educar um filho. Que desafio. Eu não conheço nada maior. Uhum. Nada que me traga tanta preocupação. Se eu estou fazendo certo, ou se eu estou fazendo. Digamos, hoje eu moro com 2 meninas, né? E são personalidades totalmente diferentes uma da outra. Então, eu tenho que agir com a menor. Eu já não tenho pulso tão firme como eu tenho com a maiorzinha, né? Então, porque elas têm uma personalidade diferente. Então, assim, como é que eu... Não tem um manual dizendo assim, eu vou educar dessa forma, porque são pessoas de personalidade diferente. Então, para cada filho, o treinamento é um. É um manual novo. E aí eu digo, e aí, será que eu tô dando carinho mais a uma? A outra não?
Aí eu digo, porque eu solicito mais de uma, da outra não. Por quê? Porque cada um tem sua personalidade. Eu vejo que uma eu consigo mais. A outra nem tanto, porque os atributos dela são outras coisas, sabe? Então, uma eu consigo que me ajude mais, a outra pensa mais, uma é mais prática, né? Uma é mais pensativa, sonhadora. Então, eu digo que você disse que filho não nasce sabendo, pai também não. Também não. Pai também não. E educar, treinar um filho, hoje é o meu maior desafio. Porque eu não tenho certeza se estou fazendo certo. Eu estou fazendo. É instintivo. Você me fez lembrar de uma paciente minha recente, que eu estava até atendendo, ela com a relação com a filha dela, que ela tá adolescente para adulto. E aí teve uma discussão com a mãe dela falou de forma grossa, aí a filha chegou para ela e disse, olha mãe, a forma que você falou comigo me incomodou, você poderia ter dito de forma tal, eu fiquei me sentindo dessa forma, desta e desta. Próxima vez, vamos conversar melhor. Ela me trouxe isso. Ela falou, Breno, minha filha tá me ensinando. É assim. Eu tenho mini adultos lá em casa. Porque quando a criança, a adolescente começa, ainda mais que tá tudo acessível hoje, né? É só abrir o telefone, você tem acesso a tudo. E tem um lado bom também, que é a parte emocional, de inteligência emocional. Então a filha dela já teve esse despertar de começar a ler as emoções dela. Estudar, aprofundar. Então ela pôde passar para a mãe. Aí eu cheguei e falei para ela, tá tudo certo. Esse é o processo, é ajuda mútua. Que aí é um tema que a gente vai comentar, possivelmente em outro momento, sobre as relações, né? Que é o princípio básico das relações, né? Que além de proporcionar segurança, satisfação e prazer, que é natural, a nossa busca natural em qualquer relação humana, a relação ela traz autorrevelação. Então você, na verdade, é o espelho da sua filha. E ela é o seu. E um vai se olhando no outro. Olha que legal. Então, eu vou agir de uma forma tal com a filha, com a outra de outra, porque é outro espelho. É legal isso. É muito... Agora eu fico até com o coração quentinho quando eu vejo uma mãe reconhecer a sinalização de uma filha. Exato. Eu acho que todas as mães deveriam dar oportunidade a seus filhos para que eles pudessem questionar e até colocar para fora suas dores, suas angústias, seus medos, que muitas vezes pela imposição materna ele retrai e absorve isso, internaliza isso de uma forma que futuramente é um prejuízo do tamanho do mundo. Mas a gente voltando àquilo, do anomia, heteronomia e autonomia. No começo, o impor é natural nesse processo. Vai ter que ser outro tema de episódio. O impor é natural, aí depois vem o dispor. E depois propõe. Olha a brincadeira com palavras. Primeiro você impõe, depois dispõe e depois propõe. São níveis de desenvolvimento, sabe? Até no lidar. Primeiro tem que impor mesmo, porque a pessoa não sabe, não tem nenhuma referência, nada. Isso seria na primeira infância. Exato. Depois dispõe, tá tudo disponível. E quando você tem uma mãe com um filho, homem, mas que é regido pela determinação, pela imposição da mãe. É sobre isso que a gente falou agora há pouco, a diferença do homem, não tem mãe, quem tem mãe é menino. Exatamente. Que de fato você passa... Nível. Você entende como é que funciona essa relação? É péssimo. Ficar nesse primeiro nível é você tratar o outro como 4 anos de idade. E hoje você vê exemplos. Homens, muitas vezes pai, muitas vezes avô, menino. Comportamento de criança. Crianças crescidas. Muito Exato. Bem. Então, eu não, com essa conversa aqui, com essa prosa, eu não tenho como não recomendar a série da Netflix Adolescência. Falaram muito Você bem dela. que é pai e mãe e tem um filho que precisa ser direcionado, utilidade pública você assistir essa série. Porque essa série vai te mostrar muita coisa que talvez você não consiga enxergar, que está aos seus olhos. Então, essa série da Netflix eu tive um grande prazer de assistir. Recomendo, porque, de fato, é onde precisamos estar atentos. Ela traz muitos temas atuais mesmo. Você parte da primeira infância, que é o treinamento de fato que a criança precisa ter, que é onde você fala que
Eu não tenho como tratar todos os filhos da mesma forma. Exato. Então eu preciso saber que um eu preciso puxar um pouco mais, outro eu preciso puxar um pouco menos, tem horas que eu vou ter que soltar. Falando sobre isso, eu pessoalmente comecei assistindo a série e ainda tô no começo. Minha mãe me recomendou ela, ela já assistiu toda. Mas eu tenho um spoilerzinho, ó, pra quem quer assistir, pai já recomendou, o Jorge já recomendou. Pra quem quiser, spoiler aqui em diante. Mas, pelo que eu ouvi falar, menina cometeu bullying com menino, menino matou menina, investigação. Cadê os pais nessa situação? Porque isso aconteceu na vida real. Isso É fato real. É fato real. Essa série é baseada em fatos reais. Algumas coisas foram trocadas e dramatizadas, porque é claro, é uma série. Mas tudo que aconteceu lá realmente aconteceu. A gravidade do contexto existe. Sim. E entra o caso de você, mãe, pai, você não pode deixar seu filho ser criado pelo mundo. Escola, você não pode deixar a escola, ou amigos, ou a internet, hoje em dia, que muitos pais também estão deixando seus filhos muito jovens na frente de iPad, só deixando os videozinhos no autoplay rolar. Tem que prestar atenção, e você não pode deixar seu filho ser criado pelo mundo, porque as morais vão ser as morais do mundo. E você não consegue controlar isso. Escola não treina filho. Quem deve treinar filho é a mãe. Porque até tem escolas que também destreinam filhos, dependendo da escola. É a realidade nua e crua hoje. Uhum. Que filho vai lá, entra e é perdido dentro de casa. Tá vendo, mãe? Você precisa ter essa consciência. Você precisa ser a treinadora de seu filho. E isso é fundamental para que você tenha uma criança, um adolescente e um adulto que vai fazer diferença no mundo. Jorge, como... Eu sei que é Dia das Mães, mas... E Lene também, porque os dois são pais. Como é, atualmente, treinar seus filhos nesse mundo digital, século XXI? Interessante, uma pergunta. Sabemos que o mundo virtual hoje ele não tem limites. Então esses limites precisam ser impostos pelos pais. Então quando você dá liberdade em excesso para o seu filho, a tendência é as consequências serem em excesso. Ou seja, se você não tem esse treinamento, se você não tem essa fiscalização, você está permitindo que seus filhos acessem conteúdo que não é o adequado. É um conteúdo que vai levar ele para uma outra bitolação. Ele vai ficar dependente. E tudo que nós queremos hoje para os nossos filhos é que eles sejam independentes e não dependentes. E nessa busca, você falou sobre filhos serem independentes e não dependentes. Eu acho que a minha questão está justamente aí. Os filhos hoje estão hiper independentes, né? Principalmente na parte de tecnologia. Tem uma menina de 4 anos em casa que ela sabe abrir meu celular e usar a voz, destravar e colocar no desenho que ela quer, e eu não sei. Teve um caso, não é tão recente assim, porque foi lá em 2016, mas na internet da gringa, teve um caso chamado o Elsa Gate. Elsa Gate é que tinha conteúdo infantil até no próprio YouTube Kids, que estava disfarçado como conteúdo infantil, mas realmente era coisa estranha, coisa de doido. Então, o trabalho... E tinha página naquela época que estavam culpando o próprio YouTube por não fiscalizar direito. Com certeza era culpa. Parte da culpa é com certeza do YouTube, por naquela época a moderação não sendo tão boa assim quanto atualmente. Mas a culpa dos pais é dos pais também, em sua maioria, por não fiscalizar o que seus filhos estão vendo, por não conseguir identificar. Porque se seus filhos... Porque se tem tanta visualização assim, é porque os pais estão... O vídeo fica rolando e rolando e rolando, fica no autoplay. Quando o vídeo acaba, toca outro vídeo automaticamente. Aí...
É isso aí. A culpa também é dos pais por não fiscalizar também. E você traz um assunto de tecnologia e me veio uma curiosidade. Você hoje é especialista em IA. O que foi que te motivou a se especializar na inteligência artificial? Hoje você, com 15 anos, qual é seu acesso ao mundo virtual? Se você tem telefone, quais os meios que você utiliza para poder navegar na rede? O que foi que te motivou a se especializar em inteligência artificial? Eu vou falar logo sobre a primeira parte, antes que eu esqueça. A segunda. Atualmente eu tô sem telefone, meu telefone não existe mais. Você está sobrevivendo sem telefone? Estou sobrevivendo sem telefone por... Você é um ET? De vez em quando eu me sinto, mas eu tô... Disciplina, né? Disciplinado. Já tô quase 3 anos sem o celular. Levou umas disciplina. Com certeza. Agora, quando ele foi confiscado, ele foi... pá, no chão. Uhum. É isso aí, mãe. Parabéns. Agora, foi uma boa coisa, porque, primeiramente, eu tava muito tempo no celular. E também, agora, pra eu querer um celular novo, minha mãe não vai comprar. Eu vou ter que comprar meu próprio celular. Eu vou ter que comprar meu próprio. Aí agora eu tô juntando meu dinheiro e daqui um tempinho, acho que até uns 2, 3 meses daqui, eu provavelmente já tô com meu próprio celular. Bom demais. Com certeza. Mas qual foi a maturidade que te trouxe hoje para você ter um celular? A maturidade, minha mãe sempre me ensinou que liberdade não é adquirida, ela é conquistada. Uau! Bom demais. Parabéns, mamãe. Mas liberdade é conquistada. Liberdade, o Brasil é um país independente porque foi conquistada. Os Estados Unidos teve sua guerra revolucionária, conquistou sua liberdade. Você não pode só esperar que sua liberdade espere outra pessoa que você seja liberta. Você precisa ir buscar sua própria liberdade. Então, depois de muito tempo, depois desses 3 anos, que eu consegui amadurecer a certo ponto que eu vou conseguir meu próprio celular, depois de comprar também. Bom demais. Com o meu próprio dinheiro. Como eu navego nas redes sociais, esse tipo de coisa, eu tenho meu computador, mas a maioria das vezes eu uso meu computador mais para trabalho. Porque é um computador mais... É um computador bom. A coisa é que ainda eu quero fazer mais upgrade, melhorar ele, para conseguir rodar programas melhores. E... qual foi a primeira pergunta mesmo, O que pai? te levou a ser um especialista em inteligência artificial? Sim, eu já respondi isso em outro programa, em outro episódio, mas o que me especializou, minha vontade é o mundo está indo em direção para ter muito mais coisa de IA. Atualmente, vocês nem percebem, mas tá tudo tendo IA. Quando você tá no Waze, o que é que te dá direção? Quando você erra uma rota, vai remapear ou vai mostrar o próprio melhor caminho. É uma IA. O que é que escolhe quando você tá no Spotify, uma música? É uma IA. Até no próprio autoplay, que a gente tava falando mais cedo, quem é que escolhe o próximo vídeo? Porque era um outro problema do Alçaguete, que tava a IA do YouTube, tá percebendo, as crianças estão sempre assistindo esse vídeo, vou continuar repetindo. Então o autoplay, que é aquela IA, não tava ainda tão bom assim, ela tava só mandando aquele conteúdo, que foi uma falha da época, lá em 2016. Então, atualmente não tem mais esse problema em sua grande quantidade, como é o Alçaguete. Mas também é um bom exemplo de IA. Tudo atualmente está tendo alguma coisa envolvendo IA. O mundo tá indo para essa direção. Então, a maioria das pessoas ficam falando: a inteligência artificial vai roubar meu trabalho. E nenhuma inteligência artificial vai roubar seu trabalho. Deixa eu falar aqui logo pra câmera. A inteligência artificial não vai roubar seu trabalho. Quem realmente vai roubar seu trabalho é uma pessoa que sabe usar a inteligência artificial melhor que você. Você não deveria se preocupar com ela. Deveria se preocupar em melhorar, em usar a inteligência artificial. Que é isso aí mesmo. Bom demais. Não, o Gustavo falou que os pais, eles precisam fiscalizar os filhos. Mas aí, Gustavo, olha a minha visão. Não era legal, não seria bom
se os filhos fossem amigos dos pais, não ficaria mais fácil para os dois? Porque hoje, como adolescente, você já sabe o que é certo e o que é errado. Não. Não sabe? A coisa é, você não foi instruído cedo, e eu completamente concordo. Até os 21 anos, você não é amigo de seu pai ou de sua mãe. Você é filho ou filha. Porque se um adolescente, eu posso admitir, eu também sou um. A gente faz, não tem outra forma de falar. Pode falar. Aí faz merda. Faz cagada. A gente faz muita merda de vez em quando. Eu mesmo, eu não sou nenhum santo. Então, sem a instituição de um pai, a gente vai continuar. Se não fosse pela minha mãe, eu com 12 anos, eu provavelmente nem estaria aqui. Eu provavelmente estaria no meu quarto jogando algum videogame. Ou no meu telefone, passando pelos reels sem fim, ou alguma coisa assim. Então, filho nessa época não tem autonomia. Ele mesmo falou. É a segunda, é o segundo... Terceira etapa. É a terceira? Autonomia. Autonomia é a terceira. Autonomia vem depois dos 21 anos. Isso. Biblicamente, a gente é dividido em ciclos. O primeiro ciclo é do 0 ao 7, que é o impositivo. Geralmente é do 0 0 ao 6. ao 6. Que é impositivo mesmo. É impositivo. Aí tem o 7 aos 13. 7 aos 13. Mas também, geralmente, é o 7 até os 20. Que é essa fase de De heteronomia. De heteronomia. precisar de outro para te regular, te ajudar a regular suas decisões. Inclusive, neurofisiologicamente falando, a neurociência, a área responsável por isso é o córtex pré-frontal, que fica aqui na frente. E aí ele é responsável pela atenção, pelo controle inibitório, ou seja, ele controla aqueles impulsos nossos que são... que urge dentro de nós para vícios, por exemplo, de dopamina, de querer aquele estímulo, recompensa rápido. Então, ele tem essa capacidade, essa região do cérebro de governar. É a área de governo, é a área de monitoramento, são as funções executivas, a concentração, de você trabalhar a sua atenção. E isso só conclui totalmente aos 21. Então, a biologia ela já denuncia também. E quando é que termina o terceiro ciclo? Aos 21 anos. Então, filho, especialmente adolescente, é impossível. Tem exemplo, é claro. Infelizmente, é normal de adolescente bebendo. Adolescente usando droga, achando que é legal, alguma coisa assim. Adolescente tentando ser legal pra se destacar de um jeito venda de volta. É ruim. Então, adolescente e criança não deveria ser amigo do pai. Adulto, já, é claro também, produtivo, deveria ser amigo do pai ou mãe. Exato. Quando eu digo amigo, não é que você vai tratar seus pais como amigos, como um amigo da escola. Mas você lembra que você falou que com 12 anos sua mãe teve um diálogo que falou sobre sexo, como seria? Dessa forma não poderia ser 50%? O filho também não tem essa liberdade de falar com os pais? Eu acho que, me permita até pontuar, a gente confunde o estado de papel de amizade com o estado de ser amigo. Isso. Então, ser amigo é você advertir, aconselhar, alertar. Isso é papel. É papel não, é o estado de ser. Isso. Mas o Faz papel parte de do treinamento. faz Exato. parte do treinamento. Então, isso é natural do pai e da mãe de qualquer relação que envolve esse afeto, essa intimidade. Eu acho que ele quis dizer de ser amigo no papel, de colocar a pessoa naquele lugar de amiga. Entendeu? Mas Talvez eu consigo, seja isso. Mas eu consigo entender quando a Marlene traz esse questionamento, porque não deixa de ser uma provocação. Exato. Mas nem sempre nas relações, filho tem abertura com mãe para questionar, para perguntar, para tirar dúvida, para confrontar respeitosamente. Então, no caso específico, a gente percebe que foi a iniciativa da mãe dele em trazer esse assunto, porque é de fundamental importância, principalmente na fase hoje da adolescência das crianças. Então, essa preocupação que ela traz em advertir ele com 12 anos já é para trazer maturidade, que ele já está próximo de ser um homem
na questão de hormonal. Uhum. Na questão hormonal, ele já está perto de procriar. Então, quando eu entendo essa sua provocação, é exatamente nesse contexto. Você precisa ser treinadora de seu filho, mas ao mesmo tempo você precisa também ter o bom senso, o sensor do bom senso ativado para você conseguir entender, interpretar e internalizar o questionamento de seus filhos. Porque muitas vezes ali tem muitas vezes um pedido de socorro. Exato. Então, essa prosa de quinta foi muito interessante. Então, a gente está encaminhando para o final do nosso prosa de quinta. Gostaria de pedir as considerações finais de Marlene. Eu tenho a experiência de ser mãe, né? De viver, de celebrar esse dia. Eu quero, viu? Então, se é dia das mães, é todos os dias, mas eu quero ser lembrada. Eu quero ser lembrada nesse domingo, porque ser mulher é uma dádiva, né? E trazer um ser, né? Uma outra vida, ser canal, né? Canal de vida aqui na Terra é uma honra. É uma honra que só nós mulheres temos. Dom divino. Isso. E é um privilégio. É um privilégio que a maioria das mulheres, né? Eu sei que algumas escolhem não experimentar, viver essa experiência, mas é singular, é maravilhosa, mas ao mesmo tempo tem uma frase que eu sempre ouço que diz assim: ser mãe é padecer no paraíso. É exatamente isso. É assim que eu me sinto, padecer no paraíso, porque a gente chora sorrindo e vai vivendo e experimentando, né, o melhor da vida, porque não tem um amor igual, né, além do amor de Deus, que é eterno, que não tem, né, é inigualável, mas ser mãe, amar como uma mãe, só Deus, né? Só Deus supera um amor de mãe. A mãe, ela dá a vida pelo filho. Paria dá a vida pelo filho. Né? A experiência de trazer ao mundo é abrir mão da sua própria vida, né? Que a gente sabe que vai, não sabe se volta. Então, nesse Dia das Mães, eu digo que para mim é uma honra ser mãe. E para todas as mães, parabéns pelo seu dia, pela sua vida de mãe. E para as mães que se encontram hoje, né? Tem muitas mães hoje que acham que os filhos são um fardo. Mas eu digo que por alguns momentos eu tive essa oportunidade de achar que filhos é fardo. Mas hoje eu vejo que minhas filhas são bênção. São bênção do Senhor, porque eu não lembro da minha vida antes delas. Né? E tudo que eu falo, e tudo que eu faço, tudo que eu penso, elas estão no meio, né? Então, ser mãe foi o que completou a minha vida, né? Me fez amadurecer. E hoje eu digo que eu não vivo, que eu não sobrevivo, eu vivo. Legal. Ótimo. Suas considerações finais, Breno? Parabéns, mamães que nos assistem. Parabéns, minha mãe também. Sou muito grato pela oportunidade de estar vivo, de me trazer essa existência maravilhosa e poder testemunhar essa beleza, riqueza, significado que é viver. E agradeço também a presença de todos, a presença de Marlene, que acabou trazendo gatilhos meus aqui de boas memórias como filho também. E agradeço também a Jorge e Gustavo pelo encontro. Então, eu agradeço a todos a mais este episódio. E a você, mãe, queira se orgulhar pelo dom da vida que Deus lhe deu de ser mãe. Não queira presente, queira a presença dos seus filhos. A presença da forma genuína que um filho pode levar alegria para este dia. E que vocês possam celebrar não só o segundo domingo do mês de maio, mas todos os dias, porque ser mãe é um dom, e um dom divino. Deus abençoe e fiquem com Deus.